Pronto. Pronto. Boa noite a todos mais uma vez. E estou muito satisfeita em poder fazer esse estudo, porque eu aprendi muito com ele. Eu consegui perceber a melhor maneira de sairmos do sofrimento, já que o sofrimento ele está aí e a toda hora lidamos com ele. Ninguém pode dizer que passou pela encarnação terrena sem nunca ter vivenciado o sofrimento, né? E nós vamos analisar mais profundamente o porquê. Nesse livro, Plenitude, de Joana, né? O nome plenitude já fala muito, né? No momento em que nós adquirirmos a plenitude espiritual, nós iremos nos livrar do sofrimento, né? Esse é o, vamos dizer assim, o significado do título. E lá no prefácio, Joana diz o seguinte: a falta de conhecimento em relação a nós mesmos e das nossas potencialidades é que nos mantém em sofrimento. E que o autoconhecimento, aliado à vontade, é a receita segura para nos livrarmos da dor. Autoconhecimento aliado da vontade. Nós já estudamos várias lições nesse livro que fala do sofrimento, né? Todas elas têm uma análise, a origem, os caminhos que podemos buscar para nos libertar, sofrimento ante o túmulo, ante a morte. Tem uma série de situações relacionadas ao sofrimento. E hoje nós vamos estudar o processo de autocura. Como que nós podemos agir para realizar a nossa própria cura. Sempre imaginamos que temos que buscar alguém para nos curar, não é assim? Mas, na verdade, nós temos essas condições. Só que nós não aprendemos ainda a usar devidamente. Lá no Evangelho tem uma lição que diz assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Olha que coisa estranha, né? Não podemos nos livrar da dor, ela é inevitável. Agora, se o sofrimento é opcional, nós podemos passar pela dor sem sofrer, não é isso que diz? Podemos passar pela dor sofrendo ou não. Aí é uma opção nossa. Parece difícil, né? A princípio se parece muito difícil. Como que eu vou passar pela dor sem sofrer, né? Parece impossível. Mas se nós analisarmos alguns fatos, por exemplo, os primeiros cristãos, eles iam ao circo, né? Sofrer um martírio cantando, louvando a Deus e a Jesus. Não havia sofrimento, desespero, não. Aquilo para eles era algo que enchia eles de alegria, de felicidade, porque eles sabiam que aquela era a oportunidade de encontrar Jesus. Olha que coisa interessante. Aí eu lembrei de uma outra situação que nós vivenciamos, porque a gente vê uma coisa assim muito distante de nós, parece difícil, mas algo que as mulheres que se propõem a ser mãe passam. Elas passam pela dor do parto, que não é fácil, quem já teve parto natural, sabe? E até mesmo a cesariana causa sofrimento, mas elas passam com tanta alegria por aquela dor, porque elas sabem que a partir dali, elas vão ter nos braços o seu filhinho. O que é isso? Amor, né? Então, o amor, percebemos que é a receita para tudo isso. E Joana nos fala uma coisa interessante. Ela diz assim, ó: o sofrimento e o amor são mecanismos de evolução.
Olha só, ela coloca sofrimento e amor como mecanismo de evolução. Podemos sofrer, então, podemos sofrer através da dor ou, vamos dizer, desculpa, evoluir através da dor ou através do amor. Então, ela conclui dizendo assim: quando um se afasta, o outro se aproxima, se apresenta. Então, quando, né, o amor se afasta, então o sofrimento se aproxima. Não é isso? Então, é o amor que é a palavra-chave do nosso estudo de hoje. Amor. Vamos, então, à nossa lição. Joana de Ângeles, ela vem nos apresentando os processos de autocura. E logo no primeiro parágrafo, ela praticamente analisa toda a lição. Ela deixa bem claro para nós qual deve ser a nossa atitude, a nossa ação em relação à cessação do sofrimento, à nossa autocura. Olha só o que ela diz. A criatura humana possui inexplorados, valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente. Entre eles, a bioenergia é fonte de inexauríveis potencialidades, que o desconhecimento e a negligência direcionam em sentido equivocado, malbaratando inconscientemente forças preciosas. Vamos analisar, né, mais esse trecho aqui da lição, que é muito profundo. Primeiro, ela vem dizendo que nós temos recursos valiosíssimos, mas que são inexplorados. Nós não exploramos, não é verdade? Quantas situações na vida que poderiam favorecer o nosso bem-estar, a nossa felicidade, e nós não exploramos. E por que não exploramos? Mas mais embaixo ela vai dizer. São valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente. Está provado que nós não ainda aprendemos a canalizar convenientemente esses recursos. Não aprendemos. Por que será? Entre eles, ela fala na bioenergia, né? Uma fonte de energias que todos nós possuímos e que poderíamos usá-la muito bem, não só em nosso benefício, como em benefício do próximo. Muitas das vezes, nós buscamos aqueles que possam auxiliar no nosso tratamento de cura. Um deles, através, né, da fluidoterapia. Nós não buscamos a fluidoterapia. Vamos lá no centro, tomar o passe e buscar a fluidoterapia. Quando, na verdade, nós também temos essas energias em nós que poderiam ser trabalhadas por nós em nosso benefício. Mas nós desconhecemos, não acreditamos, duvidamos das nossas potencialidades. Nós ignoramos ainda o que realmente somos. Ignoramos completamente. E ela continua dizendo, né? É fonte inexaurível, de inexauríveis potencialidades, essa energia que nós temos, né? O magnetismo, o poder magnético, que Jesus sabia utilizar com mestria, os recursos magnéticos. Nós poderíamos também usar, mas ainda não aprendemos, não adquirimos as condições necessárias, talvez. E por quê? E ela continua dizendo: por que não desenvolvemos? Por desconhecimento, às vezes não conhecemos, nem sabemos dessas nossas potencialidades. Negligência é o quê? Preguiça, desinteresse, falta de vontade. Ou
usamos sim essas energias, até sem saber, em sentido equivocado. Malbaratando quer dizer desperdiçando inconscientemente forças preciosas. Então, nós temos essas energias, não utilizamos elas em nosso benefício. E o que acontece, como ela coloca aqui? De uma forma equivocada e, às vezes, até inconsciente, nós usamos essas energias em nosso prejuízo e em prejuízo do próximo. Porque nós somos uma fonte de energia. Uma fonte de água estagnada, o que acontece? Né? Ela se deteriora. A fonte de água, ela tem que ser usada devidamente, aproveitada naquilo que ela tem de bom para oferecer. E nós temos essa fonte de energia dentro de nós. A gente fica até triste quando a gente estuda isso, né? Poxa, por que eu ainda não aprendi a usar essas energias? Por que eu lido com a dor de forma que ela me cause sofrimento, quando, na verdade, eu poderia passar por ela sem sofrer, já que a dor é inevitável? Mas se eu soubesse lidar com ela, minha vida seria muito melhor. Quantas situações desagradáveis teríamos evitado? Por conta ou desconhecimento, negligência ou usando de sentido equivocado. Esse sentido equivocado foi o que mais me assustou. Foi o que mais me assustou. Né? Vamos ver mais adiante como que nós usamos de forma equivocada essas energias. Mais adiante, a Joana diz o seguinte, no segundo parágrafo, que essas irradiações energéticas passam despercebida a nossa ótica. Nós não enxergamos. E como nós ainda somos seres muito objetivos, nós só acreditamos naquilo que vemos, que pegamos, que apalpamos, somos ainda São Tomés, que queremos ver para crer, então nós não damos importância. E essas energias, olha só a situação, elas exercem influência no interrelacionamento pessoal. Ela está em nós, está em todos nós. E nós vivemos numa troca constante de energias, com todos aqueles com quem nos relacionamos. Né? Que tipo de energia eu estou doando e que tipo de energia eu estou recebendo? É alguma coisa que nós temos que pensar, já que essas energias guardam a qualidade dos nossos sentimentos. Elas estão impregnadas dos nossos sentimentos. Se os sentimentos são bons, boas energias. Se os sentimentos são ruins, essa energia não é boa. Né? Por que Jesus curava? Porque a energia dele era impecável, né? Não precisava nem tocar na pessoa. Qualquer pessoa que se dirigisse a ele com aquele desejo de ser curada, ela recebia cura imediatamente, porque essas irradiações fluídicas, elas abundam em nosso entorno. Então, o que formam que é a nossa aura. Imagine alguém aproximar-se da aura de Jesus e o tamanho da aura de Jesus. Ela já estava curada. Ela captava dele aquele magnetismo curador, desde que ela quisesse. Né? Como diz, né? nos informa Leon Denis, querer é poder. E quando temos vontade e queremos verdadeiramente, nós conseguimos. Então, muitas pessoas se curaram assim, inclusive tem o relato da mulher hemorroíça, que não podia tocar em Jesus porque a multidão era imensa. E ela foi curada. Né? Ela foi curada pela fé, Jesus disse, a sua fé te curou. Né? Ela tinha fé, vontade imensa de ser curada,
uma crença muito grande em relação ao poder de Jesus, e ela conseguiu, né, a sua cura. Continuando no texto. Essas irradiações nossas provocam ondas de simpatias como de animosidade. Não é isso? Diante de certas pessoas, nós sentimos simpatia e outros animosidade. O que é isso? É a repulsão dos fluidos que acontece diante de certas pessoas, que são incompatíveis com o nosso poder energético, né? São incompatíveis. E outra coisa, né, que nos leva a pensar aqui é que, às vezes, nós não temos como fugir dessas pessoas incompatíveis. Algumas a gente foge, né? Tem pessoas que nos causam mal-estar, nos incomoda. E, muitas das vezes, nós procuramos nos manter distante dessas pessoas. Pode ser por um motivo ou outro. As minhas energias não são compatíveis com a dela, porque a minha pode ser inferior à dela. E eu não me sinto bem do lado dela. Pode ser também o contrário, serem melhores do que a dela. Não queremos dizer que as pessoas com quem nos relacionamos estão num grau de energia inferior ao nosso, nada disso. É incompatibilidade energética. Cada um está num ângulo diferente, né? Mas, às vezes, tem pessoas dentro do nosso lar onde há essa incompatibilidade energética. E isso, às vezes, dificulta o relacionamento. É aí que nós temos que tomar cuidado. Não podemos nos afastar daquela pessoa, porque ela faz parte do nosso núcleo familiar. E se nós estamos ali com ela, é porque há uma necessidade muito grande. A nós, que já conhecemos a doutrina espírita e que já temos todos esses conhecimentos, cabe a nós buscar os meios possíveis de nos relacionarmos com essa pessoa de uma forma mais favorável. Eu tenho um relato de uma pessoa que me colocou o seguinte: ela vivia no lar com uma pessoa, né, em que ela dizia assim, que eu usava um termo engraçado, nós não batemos junto, não cruzamos, não tem jeito. Parece que ele está num patamar, eu estou em outro. Era uma incompatibilidade horrível com aquela pessoa. Não podia, qualquer coisa batiam de frente, era uma situação horrível. E ela, tomando conhecimento da doutrina, ela resolveu fazer o culto no lar. Orientaram ela que o culto no lar era uma forma de harmonizar a família. Ela disse que, no início, era terrível, porque enquanto ela fazia o culto no lar, essa pessoa fazia, como é que se diz? Aprontava dentro de casa. Fazia barulho, gritava, televisão nas alturas, fazia tudo o que podia para tumultuar, para tirar a pessoa, a outra lá do culto no lar. Ela disse que continuou fazendo, às vezes chorando, mas fazendo. Foi fazendo. E isso levou muito tempo, gente. Não foi pouco tempo, não. Ela disse que durante muito tempo, toda semana naquele horário, e a outra pessoa que já sabia, já ligava a televisão nas alturas, né? Como que diz, vou atrapalhar mesmo. Até que, com o passar do tempo, essa outra pessoa que atrapalhava o culto no lar adquiriu uma enfermidade de difícil cura. E, diante disso, essa pessoa tinha muito medo de morrer. Os médicos desenganaram. Disseram, há pouco temos a fazer. Aí ele falou assim, não, o jeito agora é eu apelar para outras forças, né? Que não são essas, o seu médico não dá, deve ter algum outro tipo de cura. Ele passou a sentar, essa pessoa passou a sentar na mesa para participar do culto do lar. Passou. E tudo bem. E o tempo foi passando, e aquela pessoa foi mudando de atitude, foi mudando o seu comportamento.
Aí, nessa hora, nós verificamos a importância da dor. Foi o que Joana fala. Quem não vai por amor, vai pela dor, não é isso? Nós aprendemos, ele aprendeu pela dor. Que bom que aprendeu pela dor. Ainda viveu alguns anos com aquela enfermidade incurável e, ao sair dessa, já saiu numa condição melhor. Agora, palmas para aquela outra pessoa que se manteve firme. Ela poderia ter desanimado. Logo, né, com aquela condição que era imposta a ela fazer o culto do lar com muito barulho dentro de casa, com muito grito. E ela continuou. Então, a persistência. Se nós temos um ideal, se queremos alguma coisa que realmente é importante para nós, nós temos que usar a vontade, como nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. A vontade. A vontade, ela exerce uma influência muito grande sobre nós. É a potência, né? A nossa principal potência é a vontade. Persistir, continuar. Continuando aqui a nossa lição. Então, essas energias que nós estamos falando, elas são captadas pelo perispírito. E nele interfere através do campo que exterioriza a nossa aura, né? Facultando renovar as forças ou perturbá-las, de acordo com o tipo de descargas que propicia, foi aquilo que ele falou. Né? Então, essas energias captadas, elas podem renovar nossas forças ou perturbá-las. Mas nós que já temos o conhecimento da doutrina espírita, nós temos que aprender a lidar com todos os obstáculos que apareçam à nossa volta. Porque uma coisa nós temos que ter certeza. Sempre que nós optamos pelo melhor, nós vamos encontrar algum entrave na nossa vida. Isso é para que possamos provar a nossa persistência, a nossa vontade de continuar. Quem de nós não enfrentou nenhum obstáculo em algum momento em que nós resolvemos realizar aquela mudança radical na nossa vida? Uma mudança radical na nossa vida. Quantos de nós, né? Por exemplo, uma pessoa que resolveu trabalhar no departamento assistencial, alguém dizia para ela que ela estava participando para ganhar aplausos. Mas ela não desistiu, ela continuou no trabalho assistencial, né? Que importa que a outra pense que ela está indo para ganhar aplausos. Ela sabe qual é a sua intenção. Nós não podemos nos deixar perturbar por esses irmãos que ainda estão numa faixa vibratória incapaz de perceber a importância do bem e que queiram nos perturbar. Nós não podemos fraquejar. Continuando a nossa lição. Diz aqui Joana. Jesus, o excelso curador, foi peremptório, afirmando: vocês podem fazer coisas maiores do que estas se quiserem. O próprio Jesus falou, né? E nós, será que nós já acreditamos nisso? Vocês podem fazer coisas melhores do que eu faço. Vocês podem fazer tudo isso que eu faço e até muito mais. Ah, Jesus está blefando, né? Não é assim que a gente pensa? Como que eu posso fazer aquilo que Jesus faz? E até mais ainda, ele quis falar das nossas potencialidades, dessas reservas que nós temos e que ainda não aprendemos a usar. Mas no momento que nos dispusermos a fazer, nós vamos conseguir. Querer é de alta importância. Joana coloca.
ela repete as palavras de Leon Denis, quando ele tem um capítulo lá que ele fala sobre a vontade, e que também foi um trabalho que nós fizemos de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que fala sobre a vontade. A vontade é soberana, ela nos conduz, nos direciona. E quando a vontade fraqueja, nós caímos. Nós caímos. Agora, se nós tivermos certeza daquilo que queremos, naquele momento que nós optarmos pelo melhor, pela nossa evolução, naquele momento que optarmos por sairmos do terra a terra e avançarmos, nós vamos conseguir. É uma luta. Repito agora aquele livro que eu gosto muito, que eu já falei para vocês, Fernão Capelo Gaivota. Ele nos mostra a importância da vontade soberana, da qual podemos vencer todas as nossas limitações. Todas. Fernão Capelo Gaivota, ele, na condição de gaivota, fazia parte de um grupo que tinha que voar baixo para comer peixe, para se alimentar. Mas isso não atendia mais aos seus desejos, à sua vontade. E ele optou por voar e conseguiu chegar às alturas. Então, nós também temos que parar de voar baixo. Precisamos acreditar em nós. Precisamos acreditar na promessa de Jesus. Vós sois deuses. Nesse momento, nós vamos ser capazes de fazer muita coisa. Tudo aquilo que nós nunca imaginamos poder fazer. Vamos continuar com Joana aqui. É importante o comando dessa força e sua hábil canalização com objetivos elevados. Temos que canalizar essas forças para os objetivos elevados, porque se não fizermos isso, podemos canalizar essas forças para objetivos de ordem inferior, nos prejudicando primeiramente, prejudicando o próximo. Diz ela, muitos utilizam na vulgaridade, no divertimento, fazem-se joguete do próprio desequilíbrio, passando a sofrer os efeitos danosos do mau direcionamento dado. Quer dizer, muitas das vezes, nós usamos essas energias buscando os prazeres de ordem inferior. Aí dá para imaginar, né? Em que condição ficamos psiquicamente? É aquela pessoa perturbada, desorientada, que nada dá certo na vida dela e ela culpa sempre o outro. A culpa é do outro. E não percebe que é ela própria que está construindo o próprio sofrimento. No passado, achávamos que o sofrimento era castigo de Deus, né? Hoje em dia, nós sabemos que não, que Deus não castiga ninguém. Que o sofrimento é consequência dos nossos atos, quer seja nessa encarnação ou passada. Muitos dizem assim, eu estou sofrendo agora aquilo que eu fiz no passado. Às vezes, não. Foi agora mesmo que fez. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, diz, né? Causas anteriores do sofrimento e causas atuais, e que as causas atuais prevalecem sobre as causas anteriores. Nós buscamos a dor, inconscientemente, é claro. Não buscamos, ninguém busca a dor por prazer de sofrer. Quem quer sofrer? Ninguém. Mas buscamos inconscientemente, por ainda não termos aprendido como canalizar as nossas energias, dando a elas um bom direcionamento. Continuando. O exercício e a aplicação saudável dessa energia desenvolve-lhe o campo da ação benéfica,
tornando-a valioso recurso curativo de inestimável significação. Recurso curativo, olha só. Ela diz aqui que nós podemos nos curar usando essas energias. Eu confesso que para mim é difícil, eu tenho dificuldade, né? Mas ela diz que podemos. Basta. E o porquê que nós ainda não usamos? Porque nós poluímos as nossas energias. Essas energias têm que estar saudáveis, é verdade? Como que uma energia poluída pode realizar nossa cura? E como que nós poluímos as nossas energias? Com os maus sentimentos, os maus pensamentos, sentimentos inferiores que ainda habitam em nós e que nós temos que nos livrar. Ciúme, vaidade, orgulho, inveja. Inveja é uma coisa horrorosa, horrorosa. Diz lá no Evangelho, infeliz daquele que desenvolve o sentimento de inveja. Ele desenvolve uma energia em si tão deletéria que ele se contamina. Essa inveja projetada, geralmente é uma energia projetada a uma outra pessoa. Nós invejamos por quê? Porque queríamos ser igual a ela e não somos. Essa é a verdade, não é isso? Mas projetamos sobre ele essa energia. Ela pode captar ou não, dependendo do nível de pensamentos, no nível em que ela esteja em termos de evolutivos. Agora, claro que já me envolvi nessa energia e já me contaminei. Estou contaminado. O ódio, então vamos imaginar a energia do ódio. Deve ser uma energia altamente poluente. Da vingança. Não é? A maledicência também produz energias horríveis. Então, tem uma série de situações que nós precisamos nos livrar. O egoísmo, a ambição, a ganância. Poxa, se nós formos desfilar aqui todas, nós não podemos passar toda a reunião falando só nisso. E eu estou aqui meio distraída da hora, hein, gente? Me policia. Chega na hora, faz assim para mim, tá? Então, é o seguinte, né? Então, é por isso. Ele diz que nós podemos usar nossa energia em nosso benefício, realizando a autocura. Mas precisamos saber qual é a qualidade da nossa energia. Então, o que nós temos que fazer agora? Focar em cima de melhorar a qualidade das nossas energias. Nós já sabemos a importância dos sentimentos, e são os sentimentos que vão dar vazão aos nossos pensamentos. Pensamento é energia, é poluente. Se esses pensamentos estiverem desordenados, a nossa palavra é carregada de energia. Qual o uso que estamos fazendo na nossa palavra? Estamos usando a nossa palavra para construir ou destruir? Está aí. Tudo isso está interferindo, né, no nosso campo energético. E vamos continuar aqui. Olha só o que Joana diz. Pode-se direcioná-la mediante a oração. Olha, oração. Será que nós sabemos orar? Será que nós valorizamos a oração como ela deve ser valorizada? Qual é a ideia que nós temos da oração? Será um ato puramente místico? Serão palavras decoradas? Não. A oração, ela tem que ser verdadeira, temos que ser altamente leais na nossa oração, nesse momento que nos colocamos com Deus, abrindo o nosso coração, colocando-nos para Ele, daquela forma que realmente somos. E não como aquela oração que Jesus menciona, né, numa de suas passagens, né, do fariseu e o publicano, né, que o fariseu dizia, eu sou bom, eu sou ótimo, maravilhoso, então eu mereço tudo.
Já o pobre, né, do outro publicano, nem levantava a cabeça baixa. Senhor, perdoe-me que eu sou um pecador. Né? Ele não se ora. Aí Jesus pergunta, qual oração que foi melhor aceita por Deus? A do publicano, né? Então, colocar-nos, despir-nos, vamos nos despir para Deus, falando exatamente daquilo que mais nos incomoda, daquelas dificuldades íntimas que não conseguimos vencer ainda, mas que já sabemos que é tão importante, que elas são primordiais para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, para nos mantermos no planeta com mais dignidade. Vamos abrir o nosso coração para Deus. Isso é a prece verdadeira. Tem que haver vontade de mudar. Eu vou orar porque eu quero tornar-me uma pessoa melhor, sem vaidades. Nessa hora a gente vamos nos despir de todos os sentimentos interiores, né? Vamos nos fazer humildes, nos colocar diante dele, como alguns irmãos pensam, de joelhos, mas não é literalmente de joelhos, não. Ajoelhar-se quer dizer com humildade, percebendo que nada podemos sem ele, nada somos sem ele. Essa é a oração que vai nos ajudar a vencermos essas dificuldades íntimas que ainda temos. E diz mais. Pode direcioná-la mediante a oração e os sentimentos bons. A oração tem que estar aliada de sentimentos bons. Não adianta orar se estivermos com o coração carregado de ódio, de sentimentos inferiores em relação ao nosso próximo. Trabalhando para auxiliar na recuperação da saúde, da paz e do bem-estar e dos objetivos elevados. Vamos mais um trechinho. Ela diz, diante do sofrimento, da enfermidade, devem-se levar em consideração alguns fatores, a fim de proporcionar-se a autocura. Agora ela vai nos apresentar 4 fatores. Posso continuar, Flávia? Vou tentar resumir agora, porque eu estou usando muito tempo. Então, no primeiro fator que ela coloca, observe-se o pensamento, o seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas e saudáveis. Qual é o teor preferencial dos nossos pensamentos? Aquele pensamento fixo, que a gente vai e volta e está sempre nele, isso é terrível. Então, vamos observar qual é a qualidade desse pensamento que eu dou preferência, que eu dou preferência a ele. Então, precisamos, se esse pensamento, nós chegamos à conclusão que ele não é bom, ele não proporciona nada bom, nós vamos lutar contra ele. Vamos entrar em luta com esse pensamento. Sempre que ele surgir, porque pensamento é uma coisa terrível, né? Nós queremos nos livrar do pensamento, mas sem querer aquele pensamento volta. Oh, Deus, vai embora, e volta, e vai. Nós ficamos numa luta com eles. É difícil, gente, controlar os pensamentos. Mas no momento em que nós nos propusermos a entrar nessa luta com eles, nós vamos conseguir. Eu ouvi de um orador certa vez que ele disse o seguinte, ele nos dá um conselho para qualificarmos nosso pensamento. Ele disse o seguinte, ao acordar, leia uma página de autoajuda. Pode ser ou do Evangelho ou de um outro livro. E aquela lição vai ajudar você a fixar seu pensamento naquela oração o dia inteiro. E sempre que aquele pensamento invasor entrar em você, você volta ao pensamento lá da lição que você leu e expulsa. Vamos expulsar esses pensamentos com pensamentos bons. A única forma de vencê-los é isso. Opor-se a um pensamento ruim e um pensamento bom. E nessa luta constante, nós vamos chegar a um ponto em que nós estaremos livres completamente desses pensamentos.
E vamos ao segundo item que ela coloca. Manter sintonia mental com a fonte do poder. Sintonia mental com Deus. Essa sintonia mental com Deus, ele realmente é importantíssima, né? Como Joana já nos falou, que o amor é o antídoto do sofrimento. Amor é o símbolo maior. Deus é o símbolo maior do amor. O símbolo maior. Então, mantermos em conexão com Deus é um ato preventivo para nós. É um antídoto. Terceiro, cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo ordem nas atividades. Aí ela está se referindo a cuidar do corpo físico, mas não apenas do corpo físico, cuidar do físico e da mente, harmonizando os pensamentos. E ela diz assim, o descanso físico e o repouso mental leva-nos à harmonia, repouso físico e mental. Quantas de nós, ao deitarmos, na hora daquele repouso físico, que é tão importante para o nosso equilíbrio, para a saúde física, né? E nós não conseguimos dormir. É porque não houve o repouso mental. O repouso físico tem que estar alinhado ao repouso mental. Vem 1000 ideias na nossa cabeça, mil pensamentos, às vezes, né, aquelas atividades que não conseguimos dar conta, situações que nos desagradaram durante aquele dia, uma série de situações que nos tiram o sono. Acordamos exaustos. E muitas das vezes, quando conseguimos dormir, ainda não aproveitamos a oportunidade do desligamento do corpo para nos retemperar lá nos planos mais elevados. Ficamos iguais gaivotas voando baixo, aqui mesmo, permanecendo nos planos inferiores, por conta das preocupações exageradas. Às vezes, ficamos ali do lado do corpo mesmo, nem saímos dali. Nos fala das leituras edificantes e otimistas. A leitura é de fundamental, gente. Às vezes nós somos criticados porque lemos muito, né? Que bom aquele que tem tempo e oportunidade de ler. Agora eu tenho todo o tempo do mundo para mim, gente. Já estou aposentada de tudo. Trabalho profissional, da família, dos filhos, todos criados. Aposentadoria geral. Agora eu tenho tempo de ler. Eu tenho tempo, então por que eu vou perder essa oportunidade? Vou ler, sim. Leitura edificante, como ela nos ajuda nesse trabalho íntimo que nós temos que realizar. Essas obras de Joana, isso aí é uma coisa fantástica. Isso, né? E não, então, todas as obras são maravilhosas. Agora eu estou relendo Ave Cristo, de Manuel. Há muito tempo que eu não lia romance. Romance era coisa da minha juventude, que eu traçava aqueles romances todos. Agora me deu vontade de ler Ave Cristo. Olha, recomendo essa leitura para vocês. Quantas informações importantíssimas são trazidas para nós naquele livro. Alimentação. A alimentação tem que ser saudável, né? Nós temos que, como ela diz aqui, ao invés da vida para a alimentação para a vida, né? Nós, às vezes, vivemos para comer e não comemos para viver. A alimentação também é importante. E ela coloca aqui na higiene, né? Na higiene. E eu me lembrei de André Luiz, no livro Nosso Lar, que ele fala sobre a importância das águas. Olha só o que ele diz, que Lísias diz para André Luiz. A água não somente carrega os resíduos do corpo, mas também as expressões de nossa vida mental. A água tem esse poder de fazer a limpeza, né? Tanto que os nossos irmãos das religiões afro-brasileiras, eles recomendam o banho de descarrego. Mas não precisa colocar nada na água, não. A água pura em si,
ela já tira de nós todos esses miasmas pestilentos que nos causam muitos danos, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, naquele momento que estamos exaustos, né, por algum motivo, entrar debaixo do chuveiro e deixar a água cair. Olha, às vezes eu deixo cair horas, porque me faz tanto bem aquela água que eu saio dali renovada. E o quarto, vou terminar, tá? Vou terminar no quarto agora. Canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, a compaixão, a justiça, a equanimidade e a paz. Quer dizer, equanimidade, ele quer dizer a sensatez, a justiça, a moderação, o equilíbrio. Então, canalizarmos o nosso pensamento nesse sentido. De sensatez, ser sensato é uma coisa importantíssima, gente. Será que nós sempre usamos de sensatez em todas as decisões que vamos tomar, em todos os atos da nossa vida? Moderação, equilíbrio, justiça, amor, compaixão. Essa é a receita final de Joana. Eu vou parar aqui. Eu poderia continuar, mas chega, né? Eu quero agradecer a vocês, tá, pela paciência de me ouvir. Mais 8 minutinhos. Tem mais 8? Não, vamos deixar as pessoas falarem agora um pouquinho, né? Muitos devem estar com vontade também de se colocar.